esse é o podcast Psicologia Social e Temas Contemporâneos. Esse episódio é uma produção dos estudantes da turma de Psicologia Social 1 da Unialfa no primeiro semestre de 2025. Somos da Unidade Bueno, turma de terça-feira de manhã, e esse episódio foi desenvolvido como parte das atividades da disciplina Psicologia Social 1, sob orientação da professora responsável, professora mestre Lídia Brelaz. O nosso grupo é formado por Amanda Caroline da Silva, Camila Ferreira Souza, Heloísa Cesário, Júlia Marques Nascimento, Maria Eduarda Gonçalves de Oliveira e Yasmin Paim da Silva Cabral. No episódio de hoje, vamos conversar sobre a influência social e poder, relacionando esse fenômeno da contemporaneidade com os conceitos e reflexões da psicologia social. Mais do que nunca, vivemos em uma sociedade marcada por trocas constantes de ideias, opiniões, comportamentos e, claro, influências. Redes sociais, grupos de trabalho, círculos de amizades, campanhas publicitárias, tudo isso molda sutil a forma como pensamos, agimos e até mesmo decidimos. Psicologia social é o ramo da psicologia que estuda como as pessoas são influenciadas pelos outros, seja em suas ideias, emoções ou comportamentos. Neste episódio, nosso foco será a influência social e sua íntima relação com o poder. Vamos entender como essas forças operam em diferentes contextos, desde pequenas decisões do cotidiano até grandes movimentos coletivos. Assim, revelando como indivíduos e grupos exercem controles sobre outros. Quando falamos sobre influência social, estamos tratando de um processo complexo e, ao mesmo tempo, muito presente nas nossas relações cotidianas. Segundo o autor Andy, de 1978, a influência acontece quando um indivíduo consegue modificar o comportamento ou atitudes de outro. Mas ele destaca um ponto importante. É o poder que torna essa modificação possível, ou seja, é o poder que dá ao indivíduo a capacidade de influenciar. Essa visão é reforçada por outros estudiosos, como French e Raven, de 1959, e mais adiante por Wortell, Cooper e Goltz, de 1991. Eles mostram que a influência social está diretamente ligada ao exercício do poder, seja por uma pessoa ou por um grupo com o objetivo de provocar uma mudança no comportamento de alguém. Já o psicólogo Sklinker, de 1980, define a influência como a capacidade de uma pessoa provocar uma mudança no ambiente que não aconteceria sem a sua ação. Ou seja, influenciar é fazer diferença no curso natural das coisas, mudando atitudes, ações ou até percepções. Em resumo, a influência social pode ser entendida como qualquer mudança nas pessoas, seja no que elas pensam, sentem ou fazem causada pela presença ou ação de outros. E na base desse processo está o poder, que pode ser sutil, simbólico, direto ou estrutural. Uma das formas mais conhecidas de influência social é a obediência. Nesse tipo de influência, há uma dinâmica bem definida. A pessoa influenciada tem consciência de que está sendo influenciada. Entende que essa tentativa é intencional. Reconhece que o influenciador ocupa uma posição de status superior e então se comporta de forma coerente com o que é esperado por essa figura de autoridade. Um exemplo clássico disso pode ser visto em ambientes hierárquicos, como o trabalho, onde funcionários seguem orientações de seus chefes, mesmo que pessoalmente discordem simplesmente porque reconhecem o poder daquela figura. Já a conformidade funciona de maneira um pouco diferente. Aqui, a pessoa se ajusta ao comportamento do grupo, mas muitas vezes de forma apenas superficial, ou seja, ela concorda publicamente, mas mantém sua opinião ou atitude original em segredo. Esse tipo de influência costuma surgir em contextos de pressão social, como quando alguém ri de uma piada para se enturmar, mesmo achando a piada ofensiva ou sem graça.
E há também situações mais intensas de influência social, que ajudam a ilustrar como esses mecanismos operam em contextos de tensão ou crise. Imagine alguém que está em dúvida sobre cometer um roubo, mas tem medo de agir. De repente, essa pessoa presencia uma rebelião, na qual outra pessoa quebra uma vitrine e pega um item de luxo. Ao ver esse comportamento, a pessoa que antes hesitava pode se sentir autorizada a fazer o mesmo. Nesse caso, a ação do outro serve como modelo, exerce influência social direta e rompe a barreira psicológica que impedia a ação anterior. Para entender como a influência social e o poder estão presentes no nosso cotidiano, basta observar alguns fenômenos da atualidade. Nas redes sociais, por exemplo, influenciadores digitais têm um papel central na formação de opiniões, modas, comportamentos e até decisões de compra. O simples fato de alguém com muitos seguidores indicar um produto ou posicionamento pode gerar uma onda de adesão. Aqui, vemos uma forma de poder simbólico que atua de maneira sutil, mas extremamente eficaz. Outro exemplo é a chamada cultura do cancelamento. Pessoas mudam sua forma de se expressar ou até de pensar para evitar críticas públicas. Isso mostra o quanto o medo de julgamento social pode influenciar nosso comportamento. Muitas vezes, mais do que normas formais. Também não podemos ignorar o impacto das fake news. Campanhas de desinformação, principalmente em contextos políticos, mostram como a manipulação da informação, geralmente associada a figuras de autoridade, pode direcionar a opinião pública. Em contrapartida, temos movimentos sociais contemporâneos, como Black Lives Matter ou Me Too, que mostram como a influência social pode também servir como resistência ao poder estabelecido. Quando grupos se unem por uma causa, eles criam formas de pensar, agir e desafiar estruturas sociais. Todos esses exemplos revelam como a influência social e o poder se entrelaçam o tempo todo, moldando nossas escolhas, relações e até nossa identidade. Ao longo desse episódio, exploramos como a influência social e o poder estão presentes de forma sutil e às vezes nem tão sutil assim em praticamente todos os espaços da nossa vida. Desde uma simples curtida nas redes sociais até decisões mais sérias em contextos profissionais ou políticos. Estamos constantemente navegando por relações em que o outro tem algum grau de impacto sobre nós e vice-versa. A psicologia social nos mostra que influenciar e ser influenciado é algo inevitável, porque vivemos em grupo, e viver em grupo significa partilhar ideias, valores, comportamentos. Mas o ponto central é entender que esse processo não é neutro. Ele envolve relações de poder, seja ele simbólico, institucional ou estrutural. E essas relações moldam aquilo que dizemos, pensamos e fazemos. Falamos sobre obediência, conformidade, influência por autoridade, medo do julgamento, pressão do grupo. E percebemos como tudo isso afeta desde decisões simples até atitudes com grandes consequências. Também vimos que a influência social não é necessariamente negativa. Quando bem canalizada, ela pode promover mudanças positivas, engajar pessoas em causas sociais, gerar reflexão crítica e fortalecer vínculos coletivos. No fundo, entender a influência social é entender mais sobre como nos tornamos quem somos dentro das relações que vivemos. E mais do que isso, é ter ferramentas para fazer escolhas mais conscientes, resistir quando for preciso e influenciar o mundo de forma mais ética e responsável. Se tudo que a gente faz impacta alguém, direta ou indiretamente, então talvez a grande pergunta seja: como estamos usando o poder que temos nas mãos? Esse episódio integra o podcast Psicologia Social e Temas Contemporâneos, produzido como atividade da disciplina Psicologia Social 1, da Unialfa, no primeiro semestre de 2025. O roteiro foi feito por Amanda Caroline da Silva, Camila Ferreira Souza, Júlia Marques Nascimento,
Maria Eduarda Gonçalves de Oliveira e Yasmin da Silva Cabral. A narração foi feita por Júlia Marques, Maria Eduarda, Heloísa Cesário, Yasmin Paim e Camila Ferreira. A edição foi feita por Amanda Caroline. Para a construção do conteúdo, utilizamos como base os materiais discutidos em aula e textos da bibliografia da disciplina, com destaque para o artigo Modelo Poder, Interação da Influência Interpessoal, uma discussão sobre poder e influência social, de 1959, escrito por Rand, French, Heaven, Worshel, Cooper, Goethals e Schlenker. Ademais, foi utilizado o livro Psicologia Social, Temas Principais e Vertentes, no capítulo 7, Influência Social e Poder, de 2011, escrito por Ronald Fisher e Kristen Melanie Vauclair. Dito isso, obrigado por nos ouvir até aqui.